Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nosso terceiro episódio da segunda temporada do Future Talks. Nesse episódio, nós vamos explorar o tema identidade, IA, dados, como essas temáticas se interrelacionam com o tema de cibersegurança. Eu mais uma vez estou aqui com o Rodrigo, nosso CTO e Head de IA e dados. Vai ser uma excelente oportunidade, Rodrigo, para a gente aprender um pouco mais. E com o nosso CIO, Robertson, e Head de Segurança, né, Robertson Kille. Eu sou o Fábio, sou o CEO da Soul, e é mais uma vez um prazer enorme poder combinar aqui com os meus sócios e amigos de tantos anos numa pauta que é absolutamente instigante. Nosso maior desafio nesses episódios é sempre o tempo, né, porque o tempo nos permitiria ficar horas, né, debatendo e discutindo e aprofundando essa temática. Hoje nós vamos falar sobre uma temática que está absolutamente correlacionada e eu quero dar as boas-vindas, Rodrigo, nessa nossa conversa. Vamos lá para mais um episódio. Agora estou me sentindo mais em casa com a temática, por mais que segurança nunca saia do nosso radar. Também preciso olhar para essa tendência super contemporânea que as empresas estão vivenciando, que é a da inteligência artificial, e conectar ela com a pauta de hoje, que é tão importante. Maravilha. Robertson? Bom, prazer novamente estar aqui. Então, esse terceiro episódio aqui, acho que são temas super relevantes, né, para quem está conduzindo aí os seus projetos, dando seus primeiros passos na parte de IA, né, então assim, como fazer isso de uma forma segura, né, essa mesma IA aí que também traz novas superfícies de risco, como a gente proteger esse ambiente novo, né. Então acho que tem bastante pauta para a gente coisas novas, né, uma nova governança que também surgem na área de segurança da informação, né. Então, vamos abordar esse tema aí, né, Rodrigo? Vamos dar. Bastante tempo. Maravilha. Eu quero começar com uma reflexão, porque nos primeiros dois episódios a gente veio, né, da discussão de board, C-level, o papel, né, da alta direção, em termos de organização e estrutura. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que essas diferentes abordagens tecnológicas, né, se interrelacionam. Mas eu quero começar com uma reflexão. Quando a gente fala de IA, e se fala muito de IA nos últimos 2 anos, vamos colocar assim esse foco, esse hiperfoco em IA como uma grande tecnologia disruptiva desse momento, pelo menos, né? Mas a gente já discutiu sobre isso e muito bem sabemos aqui que a gente fala o desenvolvimento de IA, a curva de desenvolvimento de IA, ela tem 70 anos. Né, ou quase 70 anos. Né? E de fato, assim, muita coisa aconteceu nesse momento, mas é nessa década, nesses últimos 3, 4, 5 anos, em que a gente viu uma expansão significativa no potencial da IA e na forma como ela se comporta. E pela primeira vez, a gente tem um comportamento de uma tecnologia que ela não é pré-determinística, ou seja, assim, o engenheiro de software que planejou ferramentas nos últimos 10, 20, 30 anos, ele não planeja todas as possíveis saídas que uma ferramenta de IA ou que um agente o comportamento de um agente, seja um agente que vai ajudar a proteger, seja um agente que vai ajudar a atacar. Eu acho que essa é uma das outras características, né? Quem bate também apanha aqui nessa discussão, né? E talvez a analogia que vai começar a aparecer nesse tema de IA é parecido com uma planta. Deixa eu fazer uma analogia meio louca aqui. A planta, ela não é, o comportamento de uma planta não é possível de prever. Ele acontece e se estuda depois. E a gente vê muito isso acontecendo com IA, né? As ferramentas de IA, elas não são todas as possíveis saídas e comportamentos da ferramenta, elas não são mais previsíveis. Elas acontecem e são estudadas depois. E isso abre uma janela de risco gigantesco no tema cibersegurança, que a gente não tem mais a tecnologia preparada para defender todos os possíveis ataques, porque a gente não sabe mais quais são todos os possíveis ataques. Isso aqui faz uma absoluta, um choque de realidade quando o tema é cibersegurança. E talvez a primeira provocação para nós aqui, Rodrigo, eu vou te chamar para esse debate, é sobre perímetro. Porque assim, se a gente não sabe mais todos os possíveis ataques e, portanto, não tem como criar todas as possíveis formas de proteção, a gente também não tem mais um perímetro claro. Então, se pudesse explorar um pouco a quebra dos perímetros nas organizações. Eu acho que isso é novidade para muita gente ainda e talvez muitos não estejam olhando por esse viés. Tá? Sempre que a gente pensa numa inteligência artificial qualquer, a gente sempre tem pelo menos 2 elementos, né? Que é a inteligência e a interação. Né? A inteligência tem a ver com a quantidade de dados e os algoritmos que estão rodando ali para gerar
o que a gente vai chamar de inteligência artificial. E a interação tem a ver com que tipo de usuário, dispositivo ou outros elementos externos ela se interrelaciona. Quando a gente fala dos agentes, que é um terceiro elemento, né? Eu posso ter inteligência artificial sem ter agentes, mas eu não tenho agentes sem inteligência artificial. Eu coloco um terceiro elemento, que é a ação. Então eu tenho inteligência, interação com outros elementos e ação. Isso cria a capacidade de permear inúmeras frentes, criando centenas, milhares de vetores combinatórios que podem afetar a área de segurança da informação. Tá? E aí eu coloco isso num dispositivo, coloco disponível para um usuário, conecto com sistemas da minha empresa, conecto com sistemas públicos e abasteço eles com dados que eu não conheço. Dados da minha própria empresa, dados do meu usuário e dados que estão disponíveis num universo público aos quais eu não conheço e dos quais eu não tenho controle. Isso é o paradigma da deperimetrização das inteligências artificiais. Eu não consigo mais garantir que uma inteligência artificial de uso amplo ela vá seguir exatamente as regras da minha companhia. Né? E abre alguns outros problemas aqui que tem que ser analisados quando a gente pensa na questão da segurança da informação. Se a minha forma de interagir com uma inteligência artificial é através de um comando, é através de um prompt, por exemplo, ou seja, uma entrada, existem hoje técnicas de prompt injection, né, em que eu coloco um comando ou coloco uma instrução disfarçada de comando e ela muda o comportamento das inteligências artificiais. E também existem outras técnicas que são utilizadas, chamada de ataques adversários, em que eu começo a abastecer a inteligência artificial com dados transformados e ela passa a ter um comportamento diferente daquele para o qual foi projetado. E tem um terceiro elemento, também super comum, e é o último, prometo, que é quando eu faço a engenharia reversa na inteligência artificial. Né? Que é esse modelo inverso, ele me permite, a partir de respostas da inteligência artificial, buscar informações que me mostram como ela foi projetada. Isso me permite, pensando que muitas das inteligências artificiais que estão disponíveis no mercado hoje são inteligências artificiais públicas, foram desenvolvidas por uma empresa e disponibilizadas para uma grande população de usuários, permite que essa tecnologia seja utilizada de forma inadequada, né, ou de forma maliciosa, para obter informações dos usuários que não estão devidamente instruídos ou de ambientes que não estão devidamente protegidos. Ou seja, o perímetro que antes já era amplo por conta dos ambientes híbridos, agora ele ficou ainda maior porque ele permeou os conjuntos de dados através das inteligências artificiais. Começamos a discussão mergulhando fundo, né? Eu vou fazer uma afirmação, Robert, só a partir da tua fala, Rodrigo, que é a seguinte. A IA é um novo centro de risco para as organizações de segurança. Essa é uma afirmação. Eu quero sem dúvida. Que explore, explique e aprofunde um pouco esse tema. Bom, assim como o Rodrigo comentou muito bem, né? Assim, essa IA que traz esse aspecto todo de transformação que a gente trouxe para o negócio, a questão de agilidade, de processo, que a gente consegue otimizar, né? Trazendo o tema de segurança que a gente falou antes ali, assim, ter o nosso pequeno exército de agentes eventualmente trabalhando por nós ali dentro. Nossas pessoinhas digitais. Nossas pessoinhas digitais, como ele chamou bem aqui do outro lado, né? Elas precisam ser cuidadas, né? Então, a afirmação que eu fiz antes, assim como a gente cuida da pessoa, hoje lá, do usuário que acessa, do nosso colaborador que está acessando os nossos sistemas da empresa, esse agente ele também tem que ser cuidado, essa IA também tem que ser cuidado. Então, essa base de dados, onde é que ela faz o acesso, tem que ser uma base de dados que a gente tenha um controle, que ela tenha, que seja segura, que a fonte, a origem das informações sejam confiáveis. Quer dizer, assim, esse agente ele vai usar um acesso, que ele tem um controle de acesso também validado, quer dizer assim, tem uma série de aspectos novos que surgem a partir dessa IA aqui dentro, que exige que a gente desenvolva uma nova disciplina em segurança da informação, que é essa governança de IA. Essa governança de IA, essa governança de segurança de IA, ela exige que a gente tenha novas ferramentas, novas abordagens na forma de proteger o nosso negócio. Então não vai ser um firewall que resolve isso, não é eventualmente um antivírus que resolve isso, porque o ataque ele é diferente, eventualmente a vulnerabilidade que ela é explorada, ela trilha por um caminho diferente. Então aquela máxima que nós trouxemos ali no episódio anterior, de a gente pensar em criar ecossistemas seguros, agora ela é super válida no ambiente de IA.
Como é que eu posso dar esses primeiros passos dentro da nossa organização com isso? Bom, se eu não consigo evitar que isso aconteça, meus usuários, se eu não criar um ambiente seguro do lado de cá, eu vou permitir que os nossos usuários utilizem ferramentas que estão públicas, acessando de base de dados que a gente não tenha confiabilidade no que está vindo de informação. Então eu preciso desenvolver, né, para funcionar bem a IA, um ecossistema seguro. E do outro lado, quem está na frente do negócio pilotando isso, como é que pode fazer isso na prática? Trazendo, né, a adoção de ferramental e estruturas de IA corporativas, né, que tenham, que a gente costuma dizer dos guidelines, que tenham eventualmente as proteções, os guardrails, que a gente costuma dizer, né, adequadas para garantir que o uso daquele ferramental seja dentro de um ambiente minimamente controlado. Agora, Roberto, deixa eu fazer uma provocação para o Rodrigo a partir dessa tua fala aqui. A temática desse episódio era IA e dados, tá? E aí a minha leitura é de que o que é mais, a minha questão aqui, o que é mais perigoso ou o que é mais importante? Controlar que dados e de que maneira as IAs, né, se relacionam com estes dados, ou controlar o comportamento das IAs? Que são coisas distintas. Uma coisa é eu proteger o dado, a outra coisa é eu criar IAs que tenham comportamentos distintos. E assim, a gente ainda está numa fase muito incipiente da adoção dos agentes. A gente percebe isso no dia a dia, né? A gente tenta mostrar para os nossos clientes como criar um agente, como criar, né, a pessoinha digital lá que vai operar 24/7. Mas é tão difícil prever o comportamento dessa IA ao longo do tempo. Explora um pouquinho para nós aqui essa... Primeiro eu quero chamar a atenção que a gente está trazendo um tema novo aqui. Antes a gente falou sobre AI na cibersegurança. Agora a gente está falando de segurança de IA. É isso aí. A gente virou uma página importante aqui que tem que estar bem clara a diferença, né, entre AI for Security e AI Security. São duas coisas diferentes. Bom, toda IA que a gente usa hoje em dia, essas IAs contemporâneas, e são milhares de ferramentas disponíveis no mercado, elas estão pautadas numa premissa indiscutível. Ela depende de dados para ter resultados. Então, quando eu trabalho com dados adequados, higienizados, contextualizados, eu crio as condições de uma inteligência artificial ou de uma ferramenta que usa inteligência artificial me dá resultados melhores. Ainda assim, o contexto do usuário influencia o contexto da inteligência artificial com a qual ele está interagindo. Então, se o meu conjunto de dados aqui é um conjunto de uma determinada ordem, mesmo que eu e o Robertson utilizemos a mesma inteligência artificial, as respostas vão ser diferentes. Tá? Só que o que acontece nas empresas hoje? Né? As empresas estão passando por um problema que a gente percebe, ele chama Rush Deployment. É implementação às pressas. Né? Tem que usar IA. E vai colocando do jeito que dá, deixa o usuário trazer qualquer inteligência artificial para dentro, conecta essas inteligências com os dados do usuário, depois com os dados da companhia. E bom, educativamente, né, funciona. As pessoas aprendem a usar, elas começam a ficar mais próximas, mas falta uma curadoria dos dados, falta uma curadoria das políticas de governança sobre os agentes. E quando a gente percebe as empresas indo com muita sede ao pote, né, e tem acontecido muito isso, a gente também percebe problemas sendo incluídos no dia a dia das empresas. No ano passado, eu acho que muitas empresas estavam aprendendo a usar os agentes. Né, as inteligências artificiais. O ano passado eu brinco que foi o ano do playground. Todo mundo queria aprender e se divertir um pouco. Esse ano, a gente tem feito assim, muitas reuniões com empresas que nos pedem como é que eu dou governança nos agentes de IA? Como é que eu controlo a forma como os dados estão sendo acessados e por quem? Como é que eu protejo para que os dados que estão sendo usados numa IA que eu coloquei aqui para dentro não sejam colocados para fora da companhia, não sejam publicizados e não sejam usados para treinar modelos de IAs que eu nem sei que eu estou usando na minha empresa. Tu tem visto, Rodrigo, nos casos, empresas que identificam usuários que eventualmente já criaram seus próprios agentes de forma desgovernada ou que imputaram algum risco de segurança para a empresa? Absolutamente todos os dias, todas as semanas a gente se depara com situações como essa. Por que aconteceu? As pessoas foram educadas pelas redes sociais nos últimos 2 anos a utilizar a inteligência artificial e faltou velocidade das empresas para puxar essa tendência. Né? Bom, porque os próprios dirigentes estavam também
aprendendo pelas redes sociais. Uhum. Bom, o que a gente percebe assim, mesmo que a empresa tenha adotado uma ou outra ferramenta corporativa, o usuário não abandona aquelas que ele trouxe de casa, ou aquelas que estavam instaladas no seu celular, ou que ele instalou por conta própria nos seus computadores, né? Ou aquelas que estão disponíveis através de browsers web, por exemplo, né? E a gente tem visto muitas empresas preocupadas pelo uso assim, inadequado e disseminado de diversas inteligências artificiais. Uma falta de padrão corporativo, uma falta de governança interna, uma absoluta falta de controle sobre como os dados da companhia estão sendo utilizados por essas ferramentas. Uhum. E aí eu preciso chamar a atenção o seguinte: existem dezenas de milhares de inteligências artificiais. Poucas, menos de uma mão, tá? Se comprometem nos termos de uso a não utilizar os dados do usuário para treinamento de modelo. Poucas, tá? E quando ela se compromete a não utilizar, ainda assim, para uma quantidade ainda menor, tu tem que entrar numa tela de configuração muito específica e desmarcar essa opção. Então as empresas estão expostas por essa ânsia de usar a inteligência artificial, porém sem uma instrução adequada. Uhum. Só para fechar esse tema, nós temos uma imersão que a gente faz com os clientes, assim, que dura 6 meses, com uma série de dinâmicas com toda a companhia. Tem um capítulo inteiro dessa nossa imersão em que a gente trabalha as políticas de segurança da informação para a inteligência artificial, para garantir que a empresa utilize as ferramentas, mas esteja protegida em cada uma das ações que ela desenvolver. Deixa eu botar uma pulguinha nesse assunto aqui. Eu tô com tantas pimentas aqui para colocar nessa agora. Deixa eu trazer aqui que eu acho que o Rodrigo pode ajudar a responder ela também, assim. E o que a gente costuma ver, tá? Eu acho que é uma coisa bastante tem acontecido nos clientes. Imagine uma organização que ela já usa os seus sistemas, eventualmente tem seus diretórios de arquivos, né? E entrou colaboradores, saiu colaboradores ao longo do tempo, então tem toda essa rotina de habilitar usuários, desabilitar usuários, restringir permissões de acesso, né, essas bases de dados. Então podem ser arquivos, pode ser bancos de dados, bases de dados diferentes da organização no dia a dia. Tá? Se hoje a gente pegar, a maioria das empresas que a gente pode pegar aqui agora, parar para olhar, a gente vai perceber e encontrar usuários com permissões além das necessárias para as atividades que eles executam. Usuários que não são mais usuários ativos, que continuam lá ativos nos sistemas. Né? Dados que têm nível de permissão de acesso incompatível com a sua característica, né? E esse é o ecossistema onde é que a gente está trazendo essa variável nova dos modelos de IA para rodar em cima aqui dentro. Então esse modelo de IA, quando a gente for rodar dentro da nossa organização, ele vai varrer essas bases de dados. Né? E ele vai varrer essas bases de dados e eventualmente ele vai trazer resultados que a gente não gostaria que viessem. Né? Não porque o modelo não está funcionando bem, e aí eu acho que responde um pouco a tua pergunta que tu fez antes, ali, assim, mas porque os nossos dados talvez não estejam com a governança adequada ou não estejam protegidos da forma adequada. Então eu posso rodar um modelo ali dentro, daqui a pouco me surpreender, ver informações de recursos humanos que casualmente alguém tinha deixado uma pasta com permissões inadequadas e esses dados vêm a partir de um modelo que antes eventualmente não aparecia porque os usuários não iriam navegar e pesquisar por toda a estrutura com o nível de profundidade que um modelo de IA pode fazer na organização. Então, essa é uma problemática nova. Nós não estamos preparados, as organizações não estão preparadas totalmente para isso. Como é que a gente pode fazer, Rodrigo, para dar esses primeiros passos e dar esses primeiros passos de forma segura, né? A gente desenvolveu 2 formas de lidar com esse problema, e ele é muito real, Robert. A tua percepção está muito correta. Algumas empresas, com mais disponibilidade de tempo e recursos, preferem desenvolver um projeto de adequação dos dados antes de adotar projetos de inteligência artificial. Qual é o problema disso? É caro, é demorado, tá? E parte de um pressuposto que eu tenho que terminar esse trabalho primeiro para depois poder fazer a implantação da inteligência artificial. E as empresas não querem esperar por esse movimento. Tá? Um segundo movimento que a gente precisou desenvolver, então, para lidar com essa dificuldade, muitas empresas não têm esse tempo nem esse dinheiro para fazer todo esse projeto, a gente começou a trabalhar com a compartimentação dos dados e dos acessos dos agentes das inteligências artificial. Criando, aí sim, a gente inverteu a lógica, né? Criando silos disponíveis para as inteligências artificiais. Então, a gente separa uma porção, uma área, onde as inteligências artificiais vão acessar e direciona para aquele espaço as informações que ela pode acessar. Isso garante que a empresa tenha tempo de fazer um projeto de reengenharia de dados
mais estruturado, com mais calma, porque a gente está vivendo um momento de descoberta do débito técnico. Perfeito. Projetos de segurança que não foram bem conduzidos ao longo de 5, 10 anos, agora estão aparecendo porque tu roda uma inteligência artificial no ambiente da empresa e ela sai varrendo e ela vai buscar aquelas informações. É isso aí. E aí tem um conceito super básico, assim, a gente usa muito um framework bem consolidado chamado Zero Trust. Tá? O Zero Trust diz o seguinte: eu não confio no usuário por padrão, nem no recurso, e para dar o acesso a um conteúdo eu preciso checar esses elementos antes de liberar. Né? Para implementar uma política Zero Trust, eu posso fazer com ferramenta, eu posso fazer com política, eu posso fazer com um conjunto de técnicas, né? Mas no final do dia o que importa é que eu vou reduzir a quantidade de acessos, né, o perfil de acesso de cada usuário ou recurso ao mínimo necessário. Muitas empresas vêm fazendo isso ao longo dos anos, vêm implementando políticas de Zero Trust ao longo do tempo. Elas estão mais preparadas, elas estão mais avançadas e mais maduras. Outras estão precisando aplicar isso rapidamente agora. E aí nós desenvolvemos, né, entre as nossas equipes lá, técnicas para aplicar isso mais rapidamente, para garantir que as empresas não percam o timing da inteligência artificial por conta do débito técnico. Uhum. Então, eu acho assim, resumindo aqui, né, Rodrigo, assim, surgiu uma nova camada de governança, que é a governança de dados que eu preciso ter aqui dentro, para mim poder rodar os modelos de IA. Então, assim, aquela pergunta que o Fábio fez, acho que foi bem oportuna, né? A gente precisa proteger o agente, proteger a ferramenta, de certa forma, sim, em algum nível. Mas em absoluto a gente tem que olhar para os dados, olhar da onde estão vindo essas informações que esses modelos vão utilizar. Isso absolutamente é segurança da informação. Mas não há motivo para pânico. Mas não, tem como fazer. É necessário que as empresas entendam, a gente falava lá nisso sobre mapeamento de risco, né? Entendam seu ambiente e contem com empresas, consultorias que possam ajudá-las a fazer esse movimento da forma adequada. Né? A gente pode fazer implantações em ondas, então a gente vai adequando isso de forma estruturada. Perfeito. A gente pode fazer isso por nível de acesso. Tem várias formas diferentes de fazer para garantir que a empresa não tenha que esperar muito tempo para usar. Né? Eu digo que a tempestividade talvez seja o principal fator relacionado à inteligência artificial na gestão das empresas hoje. Porque a tempestividade me exige usar as tecnologias adequadas no momento certo para ter os resultados desejados. Se eu perco isso, eu perco o diferencial competitivo. E todas as empresas estão indo para o uso de inteligência artificial porque conseguem aumentar a eficiência operacional ou conseguem expandir com custos reservados, com custos reduzidos. Agora, a minha preocupação, Rodrigo, ela é assim, tá evidente que tem um lado muito positivo na adoção de IA, que é aumentar a produtividade, garantir, né, que a gente vai ter recursos de inteligência aplicados em agentes que vão tomar decisões, que vão executar tarefas de uma maneira muito mais rápida, muito mais produtiva que o ser humano é capaz de fazer. Isso acho que o que a gente já tem de tecnologia hoje já provou, já mostrou. A minha preocupação aqui num prazo um pouquinho maior, porque para hoje a gente tem solução, mas assim, com o passar do tempo, eu vejo que as IAs elas podem avançar e vão avançar com uma velocidade muito maior do que a capacidade de proteção, já que a gente está falando aqui de IA e de cyber, né, e de cibersegurança. Nessa lógica, com o passar do tempo, a gente pode ampliar a distância entre o que um agente do lado mal, vamos chamar assim, um agente malicioso, né, pode impactar na organização e a nossa falta de mesma velocidade do lado da proteção. Então aqui a gente tem um gap que se expande, porque assim a gente jamais, veja assim, o ser humano jamais vai ultrapassar a capacidade das inteligências artificiais, e essa distância vai cada vez aumentar. Né, percentualmente a nossa capacidade de inteligência em relação a uma inteligência artificial ela tende a zero, porque a gente não consegue mais acompanhar essa velocidade como ser humano. E no lado de segurança, Robertson, como é que as implementações de segurança estão lidando com essa capacidade das IAs em algum momento, que a gente está num momento de transição, mas e as novas IAs, e as novas capacidades, né, e as novas habilidades das IAs para atacar, para tentar achar o risco, né, para tentar explorar aqui uma brecha de segurança. Exatamente, aquele ponto da nossa análise ali da IA dá e atira, né, é bem no que se aplica aqui, Fábio. Então, assim,
como é que a gente protege hoje isso? Está um pouco relacionado ao que nós comentamos antes, assim, nos episódios anteriores, assim. Não tem mais como a gente fazer isso de uma forma manual, usando as ferramentas tradicionais. Mas o cenário em que a gente vai ter. Sim. IAs, veja assim, IAs atacando, IAs defendendo numa guerra cibernética sem intervenção humana. Já acontece hoje. Já temos essa realidade, isso acontece em algum nível, né? E aí como é que as empresas podem fazer para esse projeto? Como é que elas estão fazendo isso? Primeiro, a adoção e uso de IA de forma intensiva em cibersegurança. Aquele ponto que eu falei ali, que a IA vem transformando a cibersegurança, é nesse aspecto. A gente vê hoje grandes empresas, grandes fabricantes de soluções de segurança da informação, fazendo consolidação de várias ferramentas em uma única plataforma. Né? Então, assim, por isso que o conceito de plataformização aqui ele acaba fazendo sentido, porque daí eu tenho a segurança lá no desenvolvimento do código que eu estou fazendo, então segurança by design. Então, eu estou produzindo a minha ferramenta, a minha solução, já usando as técnicas de segurança da informação e uso de IA embarcada ali dentro. A mesma IA para poder trazer resposta para essas ameaças que a própria IA está trazendo, novas que são desconhecidas. Então, assim, a tendência das ferramentas futuras, elas não trabalharem mais dentro daquele modelo padrão de atuação. A minha ferramenta faz isso e essa é a resposta pronta que a gente tinha lá atrás quando a gente programava soluções. Agora as ferramentas elas vão ter comportamentos de acordo com o nível da ameaça que está surgindo. Então a ameaça surgiu, ela navegou lateralmente dentro de uma estrutura, ela passou por diversos pontos aqui dentro, acessou dados de uma forma não convencional de uso, aí ela vai detectar isso e poder dar uma resposta. Exemplo de coisas que talvez a gente tenha dificuldade de fazer hoje. Né? Esses movimentos laterais que a gente chama em cibersegurança de caminhos de segurança da informação. Então, assim, que é uma coisa que super recente isso. As empresas estão começando a estudar caminhos de segurança da informação. Ele está relacionado à ideia de a gente fazer aquela segurança preditiva que a gente falou antes. Que é a segurança que ela se antecipa ao problema, à realização. Que eu começo a criar os padrões de segurança da informação. Então, o que são esses caminhos de segurança da informação? A IA utiliza modelos para simular ataques e identificar possíveis caminhos de falha que eu tenho dentro da minha estrutura. Para quê? Para que eu consiga previamente mapear esses caminhos, dizendo, olha, aqui eu tenho mais fragilidade a partir desse sistema que está publicado na web, a partir desses usuários que estão usando externamente. Então ela mapeia todos esses caminhos e começa a tomar ações preditivas de proteção desses caminhos antes que efetivamente eles sejam explorados por uma ferramenta de inteligência artificial. Deixa eu ir mais longe. Uma provocação aqui para ti, Rodrigo. O tema do elaborar um código de software também já e nos últimos 3 meses, 4 meses, isso avançou violentamente a ponto de o código produzido por uma IA ser tão bom quanto, né, ou eventualmente até melhor do que código produzido por um programador. Né? Tu entende que do ponto de vista de segurança, a gente pode ter o cenário em que as ferramentas de proteção fazem novos códigos ou novos firmwares ou novas implementações ou novos códigos de proteção para os seus hardwares ou para as suas infraestruturas, independente do engenheiro de software que planejou aquela ferramenta de segurança? Ótimo ponto, mas eu quero quebrar em 2 partes. Quando a gente fala de desenvolvimento de código com inteligência artificial, a gente tem que separar ferramentas especializadas para essa finalidade, existem várias, e uma tendência de vibe coding, que é outra coisa, que tem sido muito comum no último ano. Tá? O que é o vibe coding? É levar a capacidade de desenvolvimento de código para pessoas que não são programadoras, ou que têm pouca experiência, de forma que ela consegue gerar um código simples, né? Mas ele é simples como código, mas ele resolve tarefas complexas muito rapidamente. Isso aqui é um bloco. O segundo bloco são essas ferramentas especiais, assim, ou super personalizadas, que criam todo um ecossistema de desenvolvimento como se fosse um fluxo de engenharia de software. Para o vibe coding, eu vejo um risco muito grande se não houver um trabalho de desenvolvimento de um framework de proteção no entorno dele. Realmente eu vejo, porque a gente coloca um poder infinito na mão de usuários que não têm ainda a capacidade instalada e desenvolvida de desenvolver códigos seguros. Então, se a ferramenta injetar códigos maliciosos ali no meio, ou se a ferramenta for
contaminada, como a gente chama poisoning, né? Se ela for envenenada para gerar códigos maliciosos, eu estou ajudando os meus usuários, técnicos ou não, a desenvolver código que vai atacar minha própria empresa. Então aqui eu vejo um risco bastante grande. Para as ferramentas mais especialistas, que são bem mais caras, bem mais restritas, estão ligadas a um público bem mais técnico, eu vejo sim já a capacidade, inclusive de algumas inteligências funcionando já, que elas desenvolvem o código, desenvolvem as user stories, as features, implementam, testam, e depois de fazer isso, elas voltam e fazem correções, bugs, testes de volume e tudo mais. Então são dois movimentos diferentes. Nessas ferramentas especialistas, eu acho que a gente está avançando muito rapidamente, mas ela não é tão popular, Sim. não é tão conhecida, né? Grandes empresas de software ou empresas de desenvolvimento de software provavelmente já estão usando essas técnicas com muita velocidade. Tá? O Vibe Coding é o contrário. O Vibe Coding ela é assim suficiente para usuários júnior, né? Para desenvolvedores júnior. Tá? E eu não acho ainda que essas ferramentas de desenvolvimento de código no mercado atualmente elas estejam superando os desenvolvedores. O que eu acho que elas estão superando os desenvolvedores júnior e pleno. A gente ainda pega muitos códigos... Mas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, não tenho dúvida. É uma questão de tempo. É uma questão de pouco tempo, inclusive. É uma questão de pouco tempo. Porque na hora em que a gente leva o custo do processamento a praticamente zero, eu posso ir empilhando o processamento para chegar nisso muito rapidamente. Tá? E eu enxergo já hoje um movimento de agentes de desenvolvimento de código que eles não só definem as features, como desenvolvem o código e fazem a própria correção. Exato. E isso vai se popularizar, eu acho que não é neste ano ainda, mas as empresas já estão olhando para isso. Agora o Vibe Coding ele está absolutamente disseminado nas organizações e é o risco do momento. É onde eu trabalharia assim, se eu fosse uma empresa que está estimulando o desenvolvimento de código por inteligência artificial para criar uma camada de governança no entorno dos meus usuários. Deixa eu dar um exemplo aqui, Fábio. Eu acho que é um ponto assim, para quem tá nos ouvindo aqui do lado também, às vezes assusta um pouco, né? A gente fala assim, poxa, tem uma superfície de risco aí que eu desconheço, né? Isso pode até talvez impactar a decisão de seguir ou não avançar com um determinado projeto. Coisas que já estão acontecendo, tá, gente? Assim, pensem no seguinte, a gente já conhece os nossos perímetros, a gente falou nisso há bastante tempo, né? Já conheci o perímetro tradicional. Eu tenho meu firewall aqui que protege a minha borda de rede, eu tenho meu antivírus, protege a minha estação de trabalho, eventualmente eu estendo meu firewall até a minha borda ali, agora eu tenho os devices. Esses eram os caminhos que a gente conhecia, né, até então. O que a IA trouxe? A trouxe a questão de explorar lateralmente e fazer esses movimentos laterais, pontos de segurança, e trouxe uma superfície nova de risco. Inevitável. Que hoje é inevitável. Que ela não é fixa, ela é mutável. Aí, essa mesma IA que traz essa ameaça, ela também está aprendendo. Ela está encontrando outras brechas. Eu criei um sistema novo e publiquei aqui agora. Bom, ela vai explorar aquele sistema novo ali e eventualmente explorar vulnerabilidades que a gente ainda nem mapeou ali dentro. Então, a importância das ferramentas que já estão funcionando hoje, a gente já tem casos disso rodando, que as ferramentas de postura de segurança da informação, que eu venho falando há um certo tempo ali atrás, uma das funções delas é justamente mapear os security paths, que eu venho comentando antes ali. Ela fica olhando, ela sabe o seguinte, eu tenho o meu caminho tradicional que eu conheço, essa avenida aqui aberta para o firewall, essa avenida aberta para a minha estação de trabalho. Mas eu tenho esse outro caminho tortuoso aqui que sai lá no sistema Y, que foi publicado essa semana. Que talvez a gente fosse perceber que a vulnerabilidade existe somente quando ela se manifestasse, alguém explorasse ela do outro lado. Mas aí ela está testando isso e ela já está fazendo ações do quê? Do outro lado, ações investigatórias. Reportando e dizendo, opa, esse sistema aqui está vulnerável, ele subiu com vulnerabilidades abertas. Ele é um sistema que ele deveria estar atrás de uma estrutura nossa que a gente definiu como padrão mínimo de segurança, ele não está adotado. Quer dizer assim, aí ela está servindo para a gente rapidamente identificar essas brechas, né, que a gente chama do security paths, então, né, que a gente vem insistindo um pouco nisso, para proteger. Né? Então, assim, assim como a proteção, ela não é, a ameaça ela não é fixa, ela não vai seguir um modelo fixo, talvez um algoritmo ortodoxo que a gente tinha lá, a proteção também não vai seguir. E a gente tem os Data Security Posture Manager. Né? Aqui também é. Então, assim como a gente fazia postura de cibersegurança para dispositivo, usuário, acesso, agora a gente consegue fazer para dados também. Então eu consigo colocar em cima dos dados uma lupa para garantir que eles vão atender às posturas da organização. Tá? E tem uma outra coisa que a gente gosta de fazer bastante também, independente de ser um projeto de IA, mas ligado sempre a projetos de dados, que é percorrer as linhagens de dados. Porque muitas vezes nas organizações não existe um entendimento claro sobre a importância da linhagem de dados.
Então, eu crio um arquivo, um conteúdo, passo para ti, tu edita ele, passa para o Robertson, ele edita, isso vai para um sistema, do sistema ele vai para um outro departamento, Veja, o mesmo dado que eu criei, que ele foi passando, ele foi ganhando valor ao longo do seu ciclo de vida. Quando eu vou mexer nesse arquivo, nesse documento ou nessa informação lá no final da cadeia, eu às vezes ignoro todo o caminho que ele percorreu. Mas se eu tenho uma postura de dados implementada na empresa, eu consigo não só olhar essa linhagem e voltar para a origem, mas desde o início garantir que ela não desvirtue, né? Que ela não fuja desse caminho durante seu ciclo de vida. Bastante conteúdo. A gente não consegue terminar, né, o tema, e é a terceira semana que a gente está aqui gravando, e eu acho que a gente tem que pedir para a produção aqui trabalhar em temporadas com 5, 6, 7 episódios, que o tempo é curto. Mas eu tenho duas provocações, eu tenho uma para cada um de vocês aqui. A primeira para o Robertson é assim, seguinte, Robertson, na tua visão, a IA ela vai ser, nos próximos anos, um exército em favor da segurança mais do que um exército de ataque contra a segurança das empresas? Que nesse uso da IA para proteger e para atacar, na tua leitura, a tendência que a gente... Qual exército vence ou qual exército vai colocar... Uma pergunta capciosa, né? Assim, pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão, assim, vamos lá. Na verdade, assim, historicamente, se a gente olhar, né, pensar sempre como quando a gente teve, desde a concepção da parte de segurança da informação, sempre se postou uma ameaça, a gente tem uma elevação do nível de segurança. Uma ameaça, uma elevação do nível de segurança. Então, assim, não tem um desenvolvimento de uma segurança da informação à frente de uma possível ameaça que talvez nem exista. Ali do outro lado. Normalmente, não digo que ela está correndo atrás, mas ela vai crescendo de uma forma paralela. Uhum. Então, assim, não digo que quem vai ganhar essa batalha. Não é, eu acho que ela não vai ter. A gente vai ter proteções equivalentes. A gente nem entrou em temas, assim, por exemplo, agora que a gente está falando da questão de computação quântica, que vai trazer uma outra variável nesse cenário aqui que a gente pode abordar numa outra temporada específica sobre isso, né? Mas assim como surgem as ameaças, vão surgir as defesas equivalentes. Então, assim, eu não acho que é uma questão de quem ganha, né? O que trouxe a IA, assim, eu acho de uma ótica um pouquinho diferente. Antes a gente sempre era um pouco mais lento nesse acompanhar das ameaças. Tá. Agora ele está numa velocidade muito mais rápida. Por quê? Porque eu não preciso desenvolver um produto, colocar em mercado, né? Ou desenvolver uma vacina e publicar essa vacina que ela vai ser baixada ali dentro para ser aplicada no modelo. Não. Agora eu estou ali dentro. A ameaça está acontecendo aqui e esse comportamento está sendo avaliado de forma instantânea, online. E a resposta está sendo equivalente. Então eu acho que elas vão andar muito lado a lado. Acho que não dá para dizer que uma vai ganhar da outra, tá? Tá bom. Para ti, Rodrigo, eu vou fazer uma provocação mais cabeludo ainda. $2 milhões. Não, mais cabeludo, que é a seguinte. Na tua visão, perspectiva de futuro do uso da IA, né, assim, tu entende que as narrow AIs, né, específicas para um determinado propósito, eu vou usar toda essa capacidade de AI para buscar a cura do câncer, para desenvolver soluções específicas, né? Por outro lado, a gente tem as AIs gerais, né? As General AIs, né? Ou essa visão da super inteligência artificial que é capaz de inclusive ameaçar, né, os aspectos da sociedade, da humanidade. São duas coisas distintas aqui, são duas aplicações distintas de uma tecnologia que já temos hoje e que vai crescer e acelerar numa velocidade que a gente não consegue nem imaginar qual vai ser, né? Essas duas dimensões aqui, qual que tu acha que vai ser preponderante ou qual que tu entende que as grandes de tecnologia estão tentando colocar os seus principais esforços? Bom, não é uma pergunta difícil de responder porque ela é uma pergunta retórica da área de inteligência artificial que muita gente discute com bastante frequência, né? Então, a minha opinião, ela é bem influenciada por especialistas muito mais espertos do que eu. Eu não acredito hoje que esteja num horizonte visível a criação de uma superinteligência. Eu não acredito nisso. Por N fatores que a gente poderia gastar um episódio inteiro só explicando tecnicamente por que isso não para de pé e por que seria inviável chegar até este momento, a não ser talvez por fins
militares de longo prazo. Não faz muito sentido. Tá? Assim como a gente sabe que dá para ir de foguete até Marte, né? Não dá para ir daqui a 5 anos. Tem uma série de limitações para fazer isso. Né? Sim, tu consegue pensar, imaginar, eventualmente existe até... alguma tecnologia para isso. Eventualmente até dizer, olha, daria, mas não consegue viável, chegar né? mesmo, de fato. Então eu acho que a superinteligência ela é muito mais um desfavor da imprensa em cima da temática, né? Do que necessariamente um plano de desenvolvimento das empresas, das grandes corporações de inteligência artificial. Até porque a gente vê que para desenvolver as inteligências artificiais de uso geral ou as de uso mais específico já está faltando dinheiro em alguns momentos. Então acho que a outra está muito distante. Tá? Por outro lado, as IAs específicas, eu acho que elas vão acelerar muito agora, 1, 2, 3 anos. Muito, muito, muito rápido. Realmente eu acho, porque a tecnologia está dominada, os dados estão disponíveis, as empresas estão olhando para isso, já passou a primeira onda de adoção. Eu acho que muito rapidamente a gente vai ver um fenômeno de empresas entendendo que o uso da IA ela não é para grandes coisas, é para coisas específicas. E a gente já tem clientes, inclusive, se direcionando nessa linha. Tá? E eu me considero um otimista da inteligência artificial. Bom, tu me acompanha há bastante tempo, a gente tem uma longa amizade aqui, né, Fábio? Sabe que na década de 90 a gente já estava brincando com esse tema aí, né? A gente avançou tanto nesses últimos 3 anos, porque a tecnologia ficou barata, disponível, com novos paradigmas, e tem tanta gente olhando para ela com tanta velocidade, que eu me torno, Robertson, um otimista do período que a gente está vivendo agora. E eu já acredito, isso é só minha opinião, isso eu não ouvi de ninguém, tá? Então, se estiver errada, não me cobrem, vai. Eu já acredito no momento em que a IA do bem vai ganhar a IA do mal. Por quê? Porque à medida em que a gente consegue levar o desenvolvimento de sistemas para sua perfectibilidade, a sua capacidade, o ser humano não tinha essa capacidade, mas as IAs elas estão indo para uma capacidade de se tornar tão perfeitas, tão especialistas, que o que elas vão desenvolver é quase irrefutável, quase a prova de feedbacks, né? Eu acredito que vai haver um momento em que a gente vai vislumbrar aqui na nossa vida ainda, nos próximos anos, um código desenvolvido por IA que é inquebrável, que não pode ser invadido e que outras IAs não têm brecha para explorar. Porque as brechas sempre foram falhas ou humanas ou de processos que foram exploradas por agentes maliciosos. Vai chegar um momento que essas brechas elas vão deixar de existir, porque não tem nem mais o humano envolvido no processo. Sim. E todo o conhecimento está disponível para IA, como não está para o ser humano. Esse meu otimismo me leva a acreditar assim, em sistemas cada vez mais perfeitos para uso específico. E aqui tem um ponto, né, gente, assim... precisamos sempre voltar no tema, né? É uma tecnologia nova. E como é nova, ela está sendo pensada em vários termos, inclusive nos termos éticos dela, né? Então, assim... E estamos no início da curva. No início da curva, então, assim, né? Ainda vai ter muito entendimento sobre o que é ético e o que não é ético no uso de IA. A gente vai passar por várias discussões sobre esse aspecto aqui. Desde que a gente vai falando sobre o uso positivo, o uso eventualmente... A gente está vendo agora guerras acontecendo, né? O uso em campo de batalha, a prática está acontecendo, né? Gerenciando drones e fazendo uma série de coisas ali dentro, né? Então, eu acho que esses limites éticos a gente vai levar um tempo ainda para amadurecer dentro dessa que é onde muita tecnologia se desenvolveu, né? No campo militar, né? Mas é um campo a ser explorado ainda. Eu acho que o tempo vai responder isso para a gente, né? Aproveita, Robertson, o microfone na tua frente aí para tua provocação final, tua frase final. Assim, hoje não existe segurança da informação sem IA. Hoje, pense nisso. Então, assim, alguém estiver olhando e pensando nessa segurança da informação aqui dentro, não tem mais como pensar segurança da informação sem IA. Se você não tem isso, não está olhando para o seu negócio, você está vulnerável. Boa. Rodrigo? Bom, não existe IA. Se não existe segurança da informação sem IA, não existe IA sem dados. Né? Então, se você não está olhando para a proteção dos seus dados, é hora de pensar nisso. A minha frase final é: eu não queria que esse episódio acabasse, que ele tá excelente, mas infelizmente a gente precisa avançar. A gente tem mais um episódio ainda, que eu quero já deixar o convite aberto aqui para quem está nos acompanhando, em que a gente vai falar um pouquinho sobre cibersegurança como uma disciplina continuada, como uma disciplina que merece atenção contínua e não mais, né, alocação de recursos por demanda. Então a gente vai falar bastante disso no nosso último episódio, mas eu quero deixar
um agradecimento gigante, Rodrigo, pela tua participação, Robertson, pela tua participação. Definitivamente a gente não venceu o tema, não deu para vencer, assim, as perguntas estão fervendo aqui na cabeça, mas, enfim, faz parte, é hora de encerrar. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo.